Cafeína chegando para falar de dois termos comuns de vermos no mercado financeiro. Vocês já ouviram hawkish ou então dovish? Salve pessoal, Sammy Boy! Pois é, bem comum a gente ver, ouvir, ler que determinado gestor está dovish nesse investimento ou hawkish naquele outro, e isso tem a ver com o cenário econômico. Um exemplo é que estamos vivendo um período de altas inflacionárias na Europa e nos Estados Unidos, e ambos estão sinalizando que ainda podem vir mais aumentos nos juros pela frente. Na literatura econômica, esse é um cenário hawkish. Já, se fosse o contrário, de redução dos juros para estimular a economia, a postura seria chamada de dovish. Entender um pouco sobre o tema é bom para vocês não acharem que estão ouvindo grego quando receber a carta daquele fundo que investem, por exemplo. Ou quando o gestor explica que tomou esta ou aquela decisão, já que determinados investimentos tendem a se valorizar em cenários distintos como estes. Mas para memorizar, hawkish é quando nós estamos em um ambiente difícil economicamente, de inflação em alta, em que os bancos centrais entram numa corrida de aumento dos juros para conter essa elevação generalizada dos preços. É que juros mais altos desestimulam a economia. As pessoas consomem menos, fazem menos dívidas, e isso diminui a pressão inflacionária. A mesma coisa no âmbito das empresas. Aumenta o custo de capital delas, elas contraem menos empréstimos, postergam projetos de expansão, enxugam seus quadros de funcionários e com isso a economia desacelera. É uma medida vista como mais conservadora, mais pragmática, às vezes até amarga, mas necessária para estabilizar a economia. Agora vocês podem nos perguntar o porquê desse nome hawkish. Se não sabiam, esse termo se refere ao falcão. Nesse caso, não tem o urso de bearish, que se refere ao movimento de baixa, ou o touro, bullish, que faz referência ao movimento de alta. Então, é a mesma coisa. O falcão é um animal que desce em rasante para pegar as presas vistas de cima. E acabou sendo uma figura adequada para representar no mercado financeiro o que se busca com a alta da inflação. Uma queda forte e acentuada. E existe uma série de fatores que são comuns em regimes hawkish. Maior controle fiscal, valorização da renda fixa, redução do crescimento das empresas, arrefecimento na economia. Só que um falcão sozinho não faz hawkish. Se tiver apenas um desses aspectos, não dá para caracterizar como tal. Mas quando há, de fato, um cenário como esse, com várias características simultâneas nessa linha, aí sim, o que se vê é um movimento conhecido como flight to quality, voo para qualidade, onde muito se vê aumentar o fluxo de investimentos para ativos seguros, como títulos públicos, e para mercados seguros, como o norte-americano. Exato. Então vamos pensar que uma pessoa tem acesso, a investimentos, a um negócio conservador que pague 10% ao ano. No entanto, o governo está pagando em seus títulos, por exemplo, 2%. Nesse caso, muitos vão preferir o negócio a os títulos públicos. Agora, se os títulos públicos pagarem 15%, obviamente a pessoa tende a preferir deixar o dinheiro em títulos do que pôr seu dinheiro em risco para ganhar menos. Ou seja, a taxa de juros alta desestimula o empreendedorismo, a criação de empregos, de negócio na economia. Ao passo, Dani, que uma taxa de juros baixa estimula que o dinheiro não fique lá parado, porque ele vai estar rendendo pouquinho, que as pessoas em si tomem riscos. E olhando do ponto de vista dos investimentos, enquanto existia um cenário de maior pressão econômica, taxas pré-fixadas com valores elevados, títulos IPCA+, e até o Tesouro Selic acabam sendo uma âncora com bons retornos para ninguém ficar no vermelho. Na maioria dos cenários de queda generalizada, quem não perde nada já é rei. Já num caso de uma política dovish, ela pode ser interpretada como o inverso da anterior. O que é bem representado pelo animal ao qual o nome dovish faz referência. Eu estou falando do pombo, que permanece no chão para tentar ciscar migalhas. Mesmo que ele tenha asas para voar, ele escolhe não fazer isso, diferentemente do falcão. Então acaba simbolizando o ambiente de baixas taxas de juros e incentivando o consumo. As políticas dovish tendem a diminuir os juros, tornando o capital barato e o mercado com maior apetite ao risco.
Então, quando as taxas de juros caem, as empresas aumentam a captação, aumenta assim o estímulo econômico e, de certa forma, distribuição de renda por parte dos governos, o que leva a um crescimento e aumento da renda média. Bem, da verdade, quando o dinheiro está barato, fica muito mais fácil, né, você empreender. O porém disso, né, na prática do mundo dos investimentos, quando acontece isso, a renda variável tende a ter uma performance muito melhor que a renda fixa. E por que os governos não fazem isso sempre? Porque pode gerar inflação. Então, não é unânime esse tipo de política. Mas nesse cenário pode ser necessário fazer o chamado corte dovish. E o que é isso? O corte dovish é uma expressão usada para se referir a uma medida dovish em um cenário de políticas hawkish. É uma situação pontual, né? Uma pausa momentânea. Um corte dovish é quando claramente não teve uma mudança de política, sendo preciso fazer um break para causar um respiro econômico. Mas eu acho que já deu para entender que a política dovish é uma antítese da hawkish. Então, a gente viu nesse caso, dovish, o foco é aquecer a economia. Medidas que visam aumentar os empregos com corte dos juros, incentivo ao consumo, incentivo fiscal, injeção de dinheiro na economia, obras de infraestrutura e por aí vai. Já por outro lado, nesse cenário há um maior risco de enfraquecimento da moeda nacional, já que nessas condições os investidores podem encontrar remunerações mais atrativas em outros países. Agora, vale ressaltar que políticas como esta, de forma pontual, não caracterizam uma tendência. Às vezes pode ser por um período específico, seja por um contraciclo, período eleitoral e assim vai. Então é preciso distinguir certinho o que é uma coisa e o que é outra. E aí, vocês já sabem identificar se estão mais para pomba ou para falcão? Na conjuntura econômica, nos investimentos? Já conheciam essas expressões? A gente pode dizer que o Brasil, depois de 3 meses deflacionários, 2 reuniões em que a taxa de juros ficou congelada, tudo leva a crer que a gente talvez esteja em vias de passar de falcões para pombos. Ou será que não? Se você achou interessante e aprendeu alguma coisa com esse Cafeína, deixa aí seu like, se inscreve no nosso canal Invest News e agora vamos de giro de notícias. A Embraer atinge novo recorde em vendas na aviação agrícola. A fabricante brasileira vendeu 63 aeronaves Ipanema 203 nos primeiros 11 meses do ano. O que impulsionou a aviação agrícola neste ano foi a produção recorde de grãos na safra 2021-2022. O Goldman Sachs planeja investir dezenas de milhões de dólares para comprar ou injetar recursos em empresas de moedas digitais. O movimento acontece logo após o colapso da FTX, que derrubou o preço de ativos e diminuiu o interesse sobre o setor. Embora a quantia que o Goldman possa potencialmente investir não seja grande, isso aponta para a oportunidade de longo prazo na indústria cripto. O presidente do Peru, Pedro Castillo, está ficando cada vez mais isolado em sua decisão de fechar o Congresso e governar a partir de decretos. Mesmo após o anúncio do possível golpe de Estado, os congressistas votaram pelo impeachment de Castillo, com 101 votos a favor. Notícias giradas, tenho só que te agradecer pela parceria, agradecer vocês que nos assistem pela audiência e, claro, se puder dar uma força, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seus comentários. Nos vemos no Cafeína e no Invest News. Tchau, tchau!